Em ano de Copa do Mundo, a população mundial fica contando as horas para o grande evento começar e a população brasileira fica naquela expectativa de ver finalmente o Brasil conquistar o hexacampeonato. O futebol é um esporte tão influente que influenciou até o universo dos animes. Enquanto a Copa do Catar não deu início, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, caros otakus, os 5 animes de futebol que vocês deveriam assistir antes de a Copa do Mundo começar. Fala galera, eu sou o Wesley, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Ilha dos Otakus. Antes do vídeo começar, eu queria deixar um recadinho importante para você. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o teu like e ao final do vídeo deixa também o teu comentário, pois é muito importante para que o vídeo tenha engajamento aqui na plataforma e isso me incentive cada vez mais a criar novos conteúdos para vocês. Então, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Gostaria de começar esse vídeo sobre animes de futebol com ele que é um dos animes mais conhecidos quando se trata do futebol. Capitão Tsubasa é um dos animes mais hypados e mais conhecidos quando se trata de futebol. Mas eu quero especificar aqui o Capitão Tsubasa, a versão dos Super Campeões do ano de 2018, pois é mais atual e está mais na cabeça dos fãs. Capitão Tsubasa conta a história de Tsubasa Ozora, um menino de 11 anos que começou a jogar futebol desde cedo, projetando todos os seus sonhos e pensamentos em torno desse esporte. O anime narra a história e o desejo de Tsubasa de se tornar o melhor jogador de futebol do mundo e toda a sua trajetória até conquistar esse objetivo. Tudo começa com ele e sua mãe mandando-se para a cidade de Nankatsu. Lá, ele precisa desenvolver todo o talento e habilidade que tem para se destacar e realizar os seus objetivos. O anime Super Campeões, o Capitão Tsubasa, como assim você o reconhece, é um dos animes mais conhecidos do tema de esportes e mais especificamente de futebol. No início dos anos 2000, ele foi transmitido na antiga TV Globinho e agora ele teve um reboot aqui pro ano de 2018, tendo algumas adaptações das versões anteriores de Capitão Tsubasa e adaptando para essa nova geração, mas o enredo é muito parecido com os anteriores, contando a história dele, do nosso querido Tsubasa, que protagoniza toda a obra com esse sonho de se tornar o melhor jogador do mundo. Sobre Capitão Tsubasa, os Super Campeões, eu tenho algumas curiosidades interessantes para vocês, sendo que uma das curiosidades sobre o anime é que alguns craques de futebol da vida real, como Lionel Messi, Xavi Hernandes, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane, são alguns dos fãs assumidos de Capitão Tsubasa. Além dessa curiosidade desses grandes jogadores do futebol mundial assistirem e gostarem de Capitão Tsubasa, temos também o Fernando Torres e o Sérgio Agüero, que já confirmaram que Capitão Tsubasa teve um grande papel decisivo em suas carreiras. O ex-atacante Fernando Torres se tornou jogador por ter o personagem japonês como ídolo na infância. Já o ex-atacante Sérgio Agüero, enquanto jogava no Manchester City, usava nas partidas mais importantes da sua carreira a caneleira da sorte com a estampa do artilheiro nipônico Capitão Tsubasa ou Tsubasa Ozora. Essas curiosidades sobre o Capitão Tsubasa só faz com que a gente pense que realmente esse anime ele é muito importante, talvez é o mais importante da categoria de esportes com relação ao futebol, pois a gente vê aí nessas curiosidades que além de grandes craques, terem ele como referência de um anime importante para o esporte, o Capitão Tsubasa ele também teve grande influência para disseminar, para popularizar o esporte futebol lá no Japão. Depois que Capitão Tsubasa foi transmitido, desde a sua primeira versão até essa de 2018, o esporte ficou muito conhecido, muito mais popular no país japonês. E o próximo anime que eu gostaria de trazer para vocês no vídeo de hoje é o Area no Kishi, que conta a história de dois jovens irmãos, Kakeru Aizawa e o seu irmão mais novo, Suguru Aizawa, um prodígio do futebol japonês que pertence à seleção sub-15 nacional do Japão. Antes da série começar, Kakeru encerra sua posição como atacante após uma experiência traumática que o impediu de finalizar durante uma partida de futebol com a sua perna esquerda, e isso fez com que ele se traumatizasse e se contentasse em se tornar apenas ajudante do clube de futebol ao qual ele pertence. Depois que os dois irmãos são atingidos por um caminhão,
Suguru morre e tem seu coração transplantado para Kakeru. Com isso, Kakeru retorna ao futebol para alcançar o sonho do seu irmão mais novo, Suguru, de ganhar a Copa do Mundo pela seleção nacional do Japão. Somente pelo enredo, a sinopse do anime, a gente fica um pouco empolgado e um pouco sensibilizado para ver a história, do Kakeru de tornar o sonho do seu irmão mais novo, que era o prodígio dos dois, de se tornar campeão mundial pela seleção japonesa. Quem aí que não lembrou do jogador da vida real, Eriksson, o jogador dinamarquês, que teve aquele problema cardíaco, durante o jogo, que ele participou da Eurocopa da Dinamarca e ficou afastado, quase que aposentando precocemente a sua carreira. E ele tinha um problema no coração. Então, quando falou dessa situação aqui durante a sinopse do anime, eu só lembrei desse jogador. E isso faz com que a gente fique um pouco emotivo e tenha pelo menos uma curiosidade em assistir. Então, deem uma chance para assistir esse anime maravilhoso chamado Areia no Kishi. E o próximo anime dessa lista que eu gostaria de trazer para vocês é um anime chamado Days. Days retrata a história de dois jovens garotos que se conhecem em uma noite chuvosa, Tsukamoto e Kazama. Tsukamoto é muito ruim com a bola, mas foi criado com um bom coração pela sua mãe. Por outro lado, temos o nosso querido Kazama, que é um verdadeiro gênio de futebol e é engraçado fora de campo. Eles juntos planejam serem os melhores jogadores do time do colégio Seiseki. A equipe de futebol da escola tem como objetivo ganhar os torneios, portanto, sempre treinam para alcançar os seus objetivos. O melhor jogador deles é um jogador chamado Mizuko, por ser o mais desenvolvido, cobra dos calouros e veteranos, pois almeja o troféu da competição do intercolegial. Os protagonistas e antagonistas são bem unidos e mesmo tendo um jogador ruim como o Tsukamoto, o defendem dos outros. Esse anime chamado Days é um anime que eu estou acompanhando e eu posso dizer para vocês que é muito interessante o desenvolvimento desse anime e o desenvolvimento dos dois protagonistas, que é o Kazama e o Tsukamoto. O Kazama é um gênio do futebol e o Tsukamoto é aquele personagem que vai vencer os obstáculos pelo seu próprio esforço. Então isso é muito interessante e esse desenvolvimento que tem na obra faz com que a gente veja o mundo do futebol com outros olhos. Um dos aspectos da obra é que eles frisam muito jogar o futebol com alegria, e isso faz me lembrar muito do Ronaldinho Gaúcho, nos tempos de Barcelona, onde a galera falava que ele encantava os adversários e jogava a sua magia dentro de campo, que ele jogava com alegria. E o Tsukamoto, que é esse personagem que é um dos protagonistas e joga, se esforça bastante para estar no time titular, estar no time da Seiseki, ele tenta ver o futebol com alegria e com os olhos de prazer, de estar ali no campo para jogar com seus amigos e viver aquele momento único de uma maneira prazerosa e feliz. Então, vale a pena conferir, só tem 24 episódios até o momento. Eu ainda não concluí, mas eu já estou aqui da metade para o fim desse anime e eu posso dizer para vocês que vale muito a pena você assistir para você ver o esporte com outros olhos. O próximo anime da lista que eu gostaria de trazer para vocês, galera, é um anime chamado Giant Killing, que conta a história do time East Tokyo United, que é uma equipe do futebol japonês que passou os últimos anos a lutar para se manter no escalão principal da competição nacional do Japão. Como consequência dos maus resultados que a equipe teve durante toda a competição, ela acabou perdendo o apoio de parte da torcida e também de toda a direção. No entanto, a direção aposta na contratação de um novo técnico chamado Takeshi Tatsumi, que fez sucesso por fazer da sua equipe um Tomba Gigantes na Inglaterra. Tatsumi foi um grande jogador da East Tokyo United no passado e sua contratação como treinador faz com que a equipe volte a ter parte do apoio da torcida e também da direção. Tatsumi irá fazer uso das suas ideias peculiares e da sua capacidade de observação do adversário para tornar também a East Tokyo United numa equipe perita em derrotar poderosos adversários. O que eu posso dizer para vocês sobre esse anime, o Giant Killing, é que ele parece ser um anime muito interessante e essa introdução do anime faz com que a gente lembre de alguns times que fizeram história e foram marcantes no futebol nacional e também no futebol internacional. Quem aí que não lembra da inédita conquista do Leicester no campeonato inglês, onde ele desbancou favoritos como o City, o United, o Arsenal, o Liverpool, entre outros times
de grandes franquias do campeonato inglês e se sagrou grande campeão com um time totalmente desconhecido, de jogadores que não estavam na primeira prateleira do futebol mundial, mas mesmo assim o Leicester se tornou perito em vencer os gigantes do campeonato inglês. Então esse anime com certeza ele deve ser muito interessante, e é um anime que é muito voltado para a realidade, onde as técnicas que o Takeshi utiliza para vencer esses times grandes, né, do campeonato nacional japonês, são técnicas que provavelmente são utilizadas na própria vida real. Então, se você que está aí do outro lado tá curioso para assistir um anime assim que é muito voltado para a vida real, com técnicas de futebol muito interessantes, e ver como o West Tokyo United se tornou perito em derrotar gigantes, dá uma conferida, que eu acredito que o anime vale muito a pena. E o último anime dessa lista não poderia ser diferente, ele que é um dos animes mais conhecidos dos últimos tempos quando se trata de futebol, e a nova geração de otakus com certeza o conhece ou já ouviu falar de Super 11. O anime Super 11 conta a história de Mamoru Endo, um garoto cheio de energia que adora futebol. Ele que é neto de Daisuke Endo, um dos melhores goleiros do Japão. Ele quer fazer com que a escola Raimon tenha novamente o melhor time de futebol do Japão. Ainda que nem todos os jogadores de sua escola mostrem interesse em voltar a jogar bola, Endo, com sua força de vontade, lutará para conseguir reunir um time e conquistar os maiores campeonatos de futebol do mundo, inclusive a Copa do Mundo pela seleção japonesa. Eu lembro muito bem de quando eu assistia o Super 11, quando passava na Rede TV, e só de ver as defesas do Endo, os chutes do Shuya Koenji me deixavam muito empolgados. Mas o Super 11 é o único anime de futebol que está aqui nessa categoria que foge um pouco do padrão, pois os personagens têm algumas habilidades especiais ou superpoderes, mas isso faz com que o anime se torne mais interessante e mais empolgante. A gente vê a trajetória de Endo e seus amigos, né, tanto no pré-escolar e no escolar, como também na seleção japonesa, e isso faz com que o anime se torne muito interessante. Inclusive tem uma partida entre Japão e Brasil durante uma temporada do anime. Então é um anime muito interessante. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter assistido o Super 11, e se não assistiu, já aproveita para assistir, porque é um anime muito bom de se assistir antes da Copa do Mundo do Catar começar. Bom galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês também tenham deixado o like, um comentário, e também, se você não é inscrito, que você tenha se inscrito, pois eu posso te garantir que a tua inscrição é muito importante aqui para o canal Ilha dos Otakus. Bom, eu espero encontrar vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado das indicações de animes de futebol para se assistir antes da Copa do Mundo do Catar começar. Até o próximo vídeo galera, valeu, fui!